Bem-vindos ao universo neuropsíquico com hipnóloga Miriam Cunha e psicólogo Eurico Mesquita. Alô, galera exploradora da mente, bem-vindos a mais um episódio do canal Universo Neuropsíquico com Eurico Mesquita e Vossa Senhoria aqui, Miriam Cunha. Então, temos uma pergunta para vocês. Vocês sentem que a sua cabeça não desliga nem quando tudo está em silêncio? Uma coisa bem comum hoje em dia. Eu acho que no episódio de hoje a gente vai tentar entender, né, por que, que a nossa mente está sempre barulhenta e como fazer que ela finalmente descanse. Não estamos falando de morte, senão que descanse. Aí a Não é gente para pensar sempre, assim, não é para sempre. não é para sempre, Não é não. para sempre. Ela pode descansar em vida, não pode, né? A É, gente pode sim. aliás, eu estava ouvindo um negócio de um psicanalista, né, dando uma aula, ele falou assim, pois é, né, a gente está sempre repetindo, repetindo, né, ele falou assim, na psiquiatria não existe pílula que faz a gente parar de repetir. Aí o aluno falou assim, existe sim, mas qual? Cianureto, né? Ou seja, a morte. Aí realmente para de repetir, né? É, que eu tá falando do ciclo, repetições de ciclos, de coisa, né? Então, Que é um barulho, né? Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo têm tido essa sensação, essa percepção, essa experiência de que uma coisa fica repetindo, repetindo, repetindo. E comigo acontece com música. De repente vem uma música com a letra daquela, uma frase assim daquela música e ela fica rodando, 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 até que eu vou e canto a música e pronto. Aí para. isso me lembra muito dos textos do Carlos Castaneda, né? Dele falar assim, é necessário aprender a fechar o diálogo interno, né? Ou seja, é um paradoxo, né? Porque o diálogo interno é bom e é uma forma de você estar bem consigo mesmo, sozinho, mas ele tem que dar uma descansada também, né? É porque eu acho que a questão é que a gente não consegue se livrar dele. O diálogo interno, ele é o diabo da nossa vida, né? Entre aspas, né? Ele é Tipo assim, talvez o diabinho e o anjinho, um falando com o outro. Não, eu acho que que é aquela coisa do assim, a mente mente, né? Uhum. Porque, porque na realidade a gente está conversando com a gente mesmo, mas dentro de um sistema completamente ilusório, né? Lembra muito aquele conceito da espírito, alma e o corpo, né? Na verdade é como se fosse A a tríade. alma. Não, a alma é uma câmera filmando o jogo de futebol. A câmera, por si só, ela não julga, ela só testemunha os fatos tais quais eles acontecem. O jogo, por exemplo. É assim, né? Ou seja, esse seria a alma, né? Esse seria um Não seria envoltório. mais o, a mente? Não, não a mente, senão o cérebro? Não é o cérebro. É como se fosse assim, a alma, isso, né? Assim, né? O que seria o eu superior, a coisa eterna, né? Ou a coisa que realmente encarna, né? Ela é uma espécie de memória. Adorei Ela essa vai. sua definição de alma. A coisa que realmente encarna. É aquilo que encarna, porque que agora vem a coisa, né? Quem não encarna, né? Que para muita tristeza de muita gente, né? É o seu eu, é o eu que considera quem você é Miriam e quem é o Eurico. Esse não encarna, porque ele é por exemplo, se a câmara é a alma, né? O espírito ou alguma coisa, é o próprio ego, né? O ego é o Galvão Bueno, é o narrador do jogo. É ele que fala: tira esse jogador dali, tá frio, tá quente, aquele ali é ruim, esse cara tá ruim do jogo, tira, 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 né? Então Ele é que é o o ego diabo. que faz barulho. É o diálogo, né? É o diálogo interno. Mas a câmera, para a câmera tanto faz. Jogo é jogo, né? A câmera, a função dela não é julgar. Ela, Observar. não, né? Ela sempre é como se fosse uma fita gravando.
Ela está gravando, o jogo é gravado, né? E pode ser repetido, né? Mas Uhum. assim, existe um safado lá, né? Que é o diabo, que é conhecido. Aliás, a palavra diabo ela é muito interessante. Ela vem da corruptela da palavra double, vem do duplo do. De, né? Você pode reparar que Uhum. nas cartas do arquétipo da traição, daí da confusão, que você vê que tem no Egito, você tem Anubis e você tem não me lembro agora, um irmão gêmeo dele, igualzinho. Quando você morre, se você não reconhecer quem é o real dele, um leva para o sol e o outro te leva para o inferno, Uhum. né? Mas é uma alusão muito bonita do conceito da confusão que a dualidade traz. Será que isso tem a ver também como quando dizem que existe uma luz que é falsa na hora que você morre? Apesar de que a gente está saindo totalmente do assunto, É, mas é interessante isso também, tem, né? Porque, essa ideia, pô, essa ideia é muito boa porque o diabo, entre aspas, o diabo no figurativo, né? Ele está ligado, vamos dizer, se ele tiver ligado com esse conceito originário da palavra, que é o duplo, a dualidade, né? A dualidade que é o questão, né? Porque você prefere calor, eu prefiro frio. Por exemplo, para muita gente, um carro do ano é a melhor coisa do mundo. Para muitas outras pessoas, não é. Para muitas pessoas, uma grande viagem para um lugar, uma selva, um mato, seria lindo. Para outras pessoas, aquilo vai ser um monte de mosquito, né? Assim, então, né, a preferência e o julgamento é que vai trazendo a infelicidade, né? E essa uhum. e isso e esse cara que gera preferência Olha-se que é a nossa profundo mente. isso. É profundo. É, porque a preferência e o julgamento que geram a felicidade, É, geram um atrito, porque se não acontecer conforme a sua expectativa daquela preferência, você vai sofrer. ainda tem um detalhe, né? A preferência é mutável, né? Ainda por cima por isso, né? Aquilo que você gostava antes, hoje em dia você não gosta mais, né? E a idade, a Com maturidade vai certeza. fazendo mudando, vai Com mudando. cer- Então, assim, eu assim, por isso detestava pickles, agora eu gosto. é por isso que Sartre disse em algum lugar, né? Porque quando você está em contato com um parceiro ou com alguma coisa, isso faz mais confusão ainda da dualidade, né? Aí que o diálogo interno fica mais complicado. Talvez por isso que Sartre falou que o inferno é o outro, né? O outro, em O que outro sentido? parceiro, o outro companheiro, porque ele vai te fazer a devolutiva, né, da sua Hum, mente do que ele vai falar assim, ou você seja, prefere frio, mas eu prefiro calor. Por exemplo, agora, aqui por ironia do destino, está frio, né? Assim, você me falou uma vez que você não gosta de vir para o Brasil numa época que estaria muito quente, né? É uhum. assim, né? E por Assim, isso que eu né? não ia agora. E Por isso agora você não está é fazendo agora, né? frio. Né? Mas assim, né? A recíproca é verdadeira. Num frio do caramba, né? Quando os seus 0 graus da sua terra é assim, né? É aonde que eu não quero estar, né? Eu conversando com uma pessoa recentemente, ela me comentou uma coisa. Eu gosto do frio, sabe? Eu gosto de um lugarzinho de montanha, friozinho, cobertorzinho. Mas quando Uhum. eu falo com uma outra pessoa, né? Com o inferno ou outro, né? Vou conversando com uma pessoa, fala assim. Deus me livre de lugar frio, cara. Já cansei de passar férias em lugar frio. Eu quero. Então, e isso vai gerando um diálogo consigo mesmo, né? Um diálogo das suas preferências, né? E isso pode aumentar mais ainda, né? Você vai, né? Você É acha que é nesse por isso sentido. que a gente começa a ficar mais confortável sozinho, consigo Sim, mesmo, ao ficar mais velho? sim. Não, não, não. É o que a gente falou num outro programa do Donald Winnicott, que ele fala que é Uhum. o crescimento espiritual, né, ou os crescimento das pessoas é a capacidade de ficar consigo mesmo, né? Que tem até uma frase muito bonita que não sei quem falou,
Ele fala assim: se você sozinho se sente mal, é porque você está em má companhia. É melhor revisar o outro. É, é porque às vezes você vê que o diálogo interno é uma coisa tão complicada porque você não suporta, você vai, muitas vezes você vai sair com os amigos não são nem tão muito legais, mas eles geram uma certa validação para você, né? Assim, né? Ele te distrai daquela coisa de você não precisa de estar com o seu diálogo interno com você mesmo. Ali você, né? Só quando alguém te aponta um problema que você tem que você não gosta, né? Porque aí vai ferir as questões. Mas é nesse sentido que quando você está sozinho, obrigatoriamente você começa a cumprir um dos primeiros ritos básicos da meditação. A meditação, grosseiramente falando, né, assim, grosseiramente falando, são três etapas, assim, né, Dhyana Dharana Samadhi. Em outras palavras, concentração, contemplação e o Samadhi é um estado consciencial infalável. É a total ausência de mente. Só que a total ausência de mente é uma coisa tão complexa, tão difícil, tão assim, que poucas pessoas chegaram nisso e algumas pessoas conseguem chegar a alguns segundos nesse processo. Mas é interessante que o princípio básico de meditação é você ficar imóvel. Quando você fica imóvel, a mente começa a pular para lá e para cá, começa para lá e para cá. Tem uma hora, o excesso de cansar de pensar, mesmo em futilidades, ela vai cansando e ela vai começando a se concentrar. Depois que você começa a concentrar, você começa a descobrir que você não é os seus pensamentos. Você é uma consciência que está atrás do pensamento, né, assim, né? E É expande nessa hora, em expansão, né? Porque você sente. aí você consegue, quando você se vê de fora, eu não sou meus pensamentos, né, assim, que é um estado bem, bem acima desse processo. Você começa a entrar no processo que eles chamam de contemplação, é você contemplar de fora os seus pensamentos. Fala assim, então quer dizer que aquele cara que prefere o frio do que o calor, não sou eu. Ele é um outro cara julgador que está aqui na minha frente, que eu não estou acostumado a ver ele. Para você ver ele, você tem que fazer esse processo. Fora, É essa é a complexo. famosa alusão clássica da Matrix, né? Uhum, do Somos todos despertar. deuses, somos todos deuses dormindo num sonho, né? E como deuses sonhando, né? Somos deuses sonhando, né? Esperando despertar. Esse programa está profundo, né? Vamos falar a verdade. Esse programa, esse Eu programa, se acho não que eu tiver um vou. comentário, puta que. Desculpa. Tá vendo, gente? Tem que comentar. Quero comentar, pô. Olha, eu vou me Acorda, divertir gente. muito. Vou me divertir muito fazendo o background desse programa É, aqui. pelo menos, bota um xizinho verde aqui, assim, né? Pá, um saco falando bobagem. Mas pois é, né? E É você por vê isso que que isso é. dizem que Deus vive, na verdade, gargalhando, né? De tudo. Porque você chega a essa Não, conclusão. você me deu uma dica ótima. É assim, né? Você sabe que duas coisas muito interessantes, né? A primeira, a ideia do budismo, né? Que um dos preceitos budistas é que talvez a essência o problema do sofrimento está no desejo, né? O problema é que assim todo mundo deseja o tempo todo, né? Então, né, não, né? Tem uma coisa interessante que você falou acho que dos primeiras de umas pessoas que atingiram a iluminação, Bodhidharma, que pouca gente sabe, o Buda de verdade, o Siddhartha, era um cara magrinho, era um indiano magrinho, né? Uhum. Bodhidharma, né? Não sei, não me lembro se a origem é chinesa
Hindu ou mesmo. também indiana, mas Uhum. ele era o gordinho, né? O Bodhidharma é o gordinho, né? Assim, né? E a forma que ele atingiu a iluminação é diferente do outro, né? Por isso que cada um atinge as iluminações. As pessoas que atingiram um alto nível de consciência, eles caminharam por caminhos diferentes. Siddhartha, teoricamente, é um cara que ficou embaixo de uma árvore, ele se ausentou. Isso falando muito rápido, isso, né? Atropelando milhões de histórias, né? Tanto é que no momento que ele atinge a iluminação, ele não tem mente, né? Por isso que só estava a árvore é Bodhi, daí o nome budismo. Ele não estava lá, Hum, só estava a árvore, né? É uma alusão muito bonita, né? A uma história. O nome Buda vem da ideia de que, como ele se iluminou embaixo da árvore, naquele momento ele não estava. Se ele não estava, quem estava? Era só a árvore, isso né? aí não Assim, pode ser uma alusão à árvore da vida? não. Sabe por quê? Porque debaixo daquela árvore ele é tentado ele é tentado por todo tipo de ilusões. Uma ilusão. A árvore da vida é mais uma coisa que justificaria estados conscienciais Então, possíveis do universo. Mas uhum. ali não. Ali ele zerou o jogo, né? Ele conseguiu não ter mente nenhuma, ausência de mente. Ele zerou a mente. Quando ele zera a mente, se não tem mente, só estava a árvore, né? Já Bodhidharma, né? Ele é um cara, era um gordinho que na iluminação dele, ele achava tudo graça, ele sacaneava todo mundo, né? O prazer dele não, a diversão dele da percepção da ilusão da vida era brincar, né? Assim, né? Então, por isso que as pessoas começavam a achar que ele era um cara iluminado e tal, tá? Então ele falava assim, ele ensinava as pessoas, vocês têm que cessar a mente. Aí todo mundo ficava tentando meditar, né? Ele com um cajadinho, aí chegava um discípulo dele e falava assim, mestre, encontrei o vazio. Aí ele ria assim, então vai jogar esse vazio fora. Porque é o princípio do taoísmo, né? O Tao que é Enquanto dito você Tao, não. estiver definindo alguma coisa, você não está lá. É isso que é dito, o Tao que é dito o Tao não é o Tao do taoísmo. O tal que eu dito tal não é o tal. Não é o Tao. Porque as pessoas ficam, eu sou taoísta, eu sou taoísta. Cara, você não é, cara, porque esses estágios conscienciais, eles estão num plano que eles não são possíveis de ser Definidos. definidos. Você não tem como falar sobre isso. A gente já Portanto, está. está muito além de uma definição de alguma religião ou de alguma filosofia ou de um nome. Quem quer definir é o Galvão Bueno. Quem quer definir É o ego. é a mente que mente. Ele quer dar forma a uma coisa que não teria como, entendeu? Por isso que enquanto você está escravo do diálogo interno, né, a gente vai continuar desejando, passando pelos processos, Enquanto você se esforçar para para ser ser um um sujeito sujeito normal. normal e fazer tudo igual. Olha a repetição aí psicanalítica. Uhum. Fazendo tudo igual. É mesmo, né? O barulho, fazer tudo igual. E é um esforço, né? Ele fala, enquanto você se esforça para ser. Assim, né? Aquela coisa, né? Ele cresce e a mulher que ele escolhe é uma cópia da mãe dele, às vezes, né? Vai fazendo tudo igual, na loucura real. Controlando minha maluquez misturada com minha lucidez, vou ficar maluco, beleza. Vou ficar Maluco. com certeza maluco, beleza. Ou seja, ele tinha o conceito, né?
Não conseguiu chegar a silenciar o Mas aí VAR. é que está. Nós conversando aqui, nesse momento, a gente não está. Se a gente tivesse, a gente talvez Aí nem estaria tivesse fazendo mudo. o programa. Exatamente. Ou seja, é uma questão da terceira dimensão em que a gente está A gente está jogando o falando de um jogo. papo bem mais profundo, entendeu? Porque a gente está falando de um papo de zerar o jogo, entendeu? E do nosso ponto de vista, é muito interessante, zerar o jogo deve ser uma coisa, para o que eu imagino hoje, assim, é até chato. Já pensou você parar de desejar? Já pensou você não querer, o sexo tanto faz, você não desejar mais sexo, não desejar mais comida, não ter, sabe, Eu já pensei sobre isso e já entrar. pensei, por Do exemplo, meu ponto de vocês. vista, parece uma coisa horrorosa. É porque não tem graça, né, digamos assim. É, Ou seja, a dualidade e esse conflito e esse barulho, eles faz parte dessa experiência aqui. o homem, ele quer, de alguma maneira, se livrar do ego para perder o sofrimento, mas ele também não consegue abrir mão dele por causa do prazer. Nossa, olha o paradoxo aí. É esse paradoxo que a gente Repete vive essa frase. infinitamente. Essa Oi? frase precisa ser. é, ela precisa ser repetida. Tem que ser repetida, né? É, o Nem sei se homem, vou lembrar. o homem não consegue se livrar. Né, ele quer se livrar do. Caramba, deu um branco agora. Não, O na verdade, homem. ele quer se livrar da mente, vamos dizer assim, do que mente, desse tipo de coisa, porque ele sabe que é isso que traz o problema. O desejo é o problema, entendeu? Entre aspas, o problema. Ele quer se livrar do sofrimento, né? Ele quer se Mas livrar do sofrimento do desejo, porque desejar traz dificuldade. Você deseja, não consegue, quer aquilo, não consegue, tenta, consegue, a coisa por depois um que tempo. consegue, você vai se esvai, você vai ter que desejar novamente, né? Você está preso na Matrix. Porque mesmo a felicidade é fugaz, porque depois que você consegue, você vai ter que criar outro desejo, né, infinitamente. É um trilho Eu é acho um que é trem porque para sua vida. é um conceito de felicidade ilusório, maia, É né? Maia, né? É É. Maia. Mas assim, mas a gente estamos viciados no desejo. O desejo faz parte. Mas a gente gostaria de se livrar dele para parar de sofrer. Mas, por outro lado, se você se livrar dele, você não vai ter Não tenho mais prazer, o porque a parquinho parte de brinquedo. é a Acabou o dualidade. parquinho. Por isso que, do ponto de vista hoje, eu fico falando assim, né? Por isso que quando a gente brinca assim, né? Assim, é tão difícil falar desse estágio de consciência, né? Porque é como a morte, né? Eu quero, não desejo, mas tenho que me encontrar algum dia. Mas assim, né? É o conceito de iluminação. Falar assim, eu quero uma iluminação. Assim, cuidado que pode aparecer uma grande lâmpada em cima de você, assim, pum. Porque, né? Porque né, ninguém sabe o que é uma iluminação. É só uma definição intelectual. Verdade. Esse é o motivo pelo qual, Que quem né? alcança essa iluminação não volta para contar. Não volta, e não é que não volta, não é que não volta, né? Não volta a esse estágio, ou seja, E, fica num nível de consciência em que. Talvez. É. para fechar o conceito total, né? Assim, é por isso que a gente falou já em outros programas dos Três Magos, né? O um, o dois, o Eremita. É esse o motivo. Se você reparar a história de Siddhartha, quando ele atinge a iluminação, né? As pessoas começam a falar com ele assim, cara, todo o conceito do budismo é o ponto de vista do olho do iluminado falando o que ele percebe do problema que as pessoas têm. Fala o problema o desejo é o problema e tal. Mas alguém falou para ele, cara, você fala, mas não adianta, a gente continua do lado de fora, né? Ele fala, não adianta falar, né? Cada um tem que seguir.
a salvação, entre aspas, é individual, né? Uhum. Assim, e você trilha o caminho. O dele foi embaixo da árvore. O Bodhidharma foi de uma outra forma. E de cada um, se algum dia chegar lá, será de uma forma diferente, né? Assim, né? É por isso que é dito que se preocupar em atingir esse estágio é uma perda de tempo, né? Você tem que seguir o caminho, né? O seu próprio caminho, né? Se isso vai dar lá ou não, ninguém sabe, É a né? primeira vez que eu me lembro de ter alcançado alguma coisa talvez semelhante. Não sei dizer porque eu voltei. Eu estava na praia, era adolescente. Aí eu meditando, relaxando, aquele relaxamento profundo, né? Sim. Deitada na areia. Aí eu comecei a me fundir com a areia, a sentir que a areia e o meu corpo eram uma coisa só. E a partir dali, aí se expandiu aquela consciência na praia, no mar, na terra, né? Assim, você começa a ficar grande e chega até a dar um medo, né, dessa sensação de expansão infinita, porque você já não está mais limitando a sua consciência ao corpo, né? É uma coisa bem interessante essa sensação. Na realidade, quando eu era, eu acho que eu devia ter uns 26 poucos anos, eu fiz uma formação monástica com um monge zen budista, né? E o zen budista é muito interessante porque ela é não é uma religião, uma espécie de filosofia do aqui e agora e tal, muito conhecida, né? Mas a prática dela é uma meditação, tem uma prática chamada Sesshin, que você, acho que na prática no Japão são 50 e poucos dias, você medita no mesmo lugar e tal. Mas eu fiz um test drive de 3 dias, né? Que foi o que o mestre que criou, né? Trouxe o reiki, o conceito do reiki, fez. Ele foi para uma montanha ficar em jejum e meditando por vários dias até que veio para ele, né, os símbolos de cura. Aconteceu comigo que no terceiro dia o monge ele tem uma cabaça seca entre várias ferramentas, né? Porque é todo um ferramentário para você ficar imóvel, para aumentando sua concentração e tal. Mas teve um momento que eu entrei numa percepção que quando ele bateu na cabaça, que quando ele bate na cabaça por causa do seguinte, que quando todo mundo está pensando, né, que está no silêncio. Quando ele bate, você toma um susto por causa da mente pensante. Tudo é técnico, né? Assim, né? Só que quando ele bateu, já estava no terceiro dia de meditação, né? Quando ele bateu, o meu corpo todo começou a tremer, né? Isso em sensação. Eu senti uma chama me queimando, assim, para cima. E assim que ela começou a me queimar todo, a única forma que eu conseguiria te descrever verbalmente era a sensação que toda a estrutura molecular do chão, dos pássaros lá fora, a árvore, e eu era uma coisa Era uma só. coisa só. Era assim, né? Depois isso passou, né? Você sabe que Rapidamente. esse é o princípio da meditação sufista também, né? Que eles ficam dando voltas. Como é? Eu sei que ele é Né? que ele fica rodando, né, para Oh, alterar. Isso são alteração de estado de consciência, né? Aí, de noite, né, você só fala o necessário, mas você tem um período que você pode falar alguma coisa com o monge, né? Aí eu falei para ele, eu todo entusiasmado, né? Nossa, eu vi isso. O cara, você teve um satori, isso acontece toda hora aqui, né? Para você ter uma ou ideia, né? seja, voltando ao barulho mental, ao seu ego, Não, estava não, no tudo. mundo dele, não, no mundo dele, ele já viu ele já passou por isso e várias pessoas assim. Eu que Mas estava você estava. super neófito. A primeira vez eu fiquei maravilhado e até hoje conto para você de uma forma. Tem gente que tem essas experiências à torta e direita, né? Fazendo trabalhos espirituais ali, né? Mas assim, a gente está falando de fechar o diálogo interior num nível muito mais profundo, né?
Porque Mas é que não tem como, né? Você fechar o diálogo interior. para nossos seres mortais aqui, né? Eu que recomendo, pratique uma meditaçãozinha todo dia. Não precisa de muita coisa, não. Não precisa nem daquele do pranayama, sabe? Que é legal se você quiser se desenvolver mais, respirar, E contando, aumentar a contando três, saúde contando também, né? quatro, Harmonizar o mantras, corpo. mantras, mas não precisa nada disso. Tenta ficar imóvel e deixar a lixeira, não, assim, não controla os seus pensamentos. Deixa eles virem. Tem uma hora que a mente, né, de tanto Satura. pensar, ela satura e vai parando, né? Mas, infelizmente, só vai funcionar se você fizer isso todo dia. É como musculação. Como é que você vai querer ficar com o corpo do Schwarzenegger, malhando segunda, quarta e sexta, com pouco pezinho? Né? Não vai funcionar, né? Se a gente fizesse uma analogia, um cara fanático para se tornar um cara muito forte, ele não só malha todo dia num horário específico, como ele vai aumentando o peso para ganhar hipertrofia. Meditação é a mesma coisa. Todo dia imobilidade, e aumentando o tempo de exposição ao controle da não-mente, né? Que não é o controle. A própria imobilidade vai trazer isso. E chega Agora, um quando você. ponto, eu acho que, porque eu acho que chega a esse ponto de você não precisar estar totalmente parado, como é que eu vou dizer, relaxado. O seu estado meditativo se torna um com você mesmo o tempo todo. Esse estado de o estado de você o estado de você perceber que você e todas as coisas são uma coisa só, esse é o samadhi. Né, esse é contemplação, né, é concentração, contemplação e a ausência de mente, que é um nome que não tem tradução. Que concentração a gente entende o que que é. Contemplação a gente entende o que que é. Agora, samadhi é infalável porque é o estado completo de não mente. Ali é o tal que é o dito o tal não é o tal. Ali a gente está falando desse lugar, que não dá nem para falar. A gente pode brincar com esses dois aqui. O último, realmente, né, Acho que é, foi aí onde o Prince, aquele artista que faleceu, hum. chegou, porque ele chegou a um ponto em que ele tinha mudado o nome para um símbolo, o nome dele virou um símbolo. Aí depois simplesmente ele não podia pronunciar o nome, porque ele chegou num estado desse. Eu não tenho nome. Mas eu acho que quem atinge esse estágio, ele tem a percepção que ele não, ele para de conviver com o outro ser humano por um motivo só, né? Ele percebe, ele entra num estágio. Tanto é, se você perceber, depois que, quando Siddhartha atinge o estágio dele, a primeira coisa que ele começa a fazer é se isolar das pessoas. Por quê? Porque eles falam assim, tudo que você fala para a gente, né, a gente entende, mas a gente entende intelectualmente. Mas a gente está percebendo a partir do ponto de vista do olho do iluminado. A gente não chegou lá. É muito parecido com a ideia de tentar explicar para um alienígena como é que é sabor de morango. Não tem como. Por mais que você fala que é azedinho e tal, não dá. Assim, só você experimentando. Por Não isso, precisa chegar por no isso alienígena, mas explica para um norte-americano qual é o sabor da jaca. é, é por isso que em sânscrito a palavra guru, né, significa levantador do véu, para você olhar. Eu levanto o seu véu para porque a mudança da sabedoria é personalíssima, individual. Entre aspas, a salvação não é. E quando você atinge esse nível, né, você percebe que não tem como ajudar o próximo, né? Muito Uhum, diferente das religiões. Por isso que no budismo, né, dizem, né, que quando Siddhartha morreu, perguntaram para ele o que ele queria. Ele falou assim, que se lembre de mim, não pelo meu nome, mas pelo meu estágio, né? E que nunca se faça uma religião em torno disso. E por 500 anos não fizeram. Depois
né? Acaba se fazendo, né? Mas ela, a religião ela Porque fica de fora. a religião, as religiões em geral, elas fogem do conceito do que a palavra própria significa, né? Porque religião é religar, ou seja, se reconectar, entrar no estado de samadhi. É, você repara que uma coisa, eu me lembrei duas coisinhas de Buda, né, de Siddhartha, né, que dizem que Siddhartha, mesmo ele, sabe aquela coisa da música do Raul Seixas, certa vez houve um homem comum como outro qualquer, jogou pelada de descalço, cresceu, se formou sem ter fé, mas sendo mais sábio É. que Deus, lembrava ter vivido outra vez em outros mundos distantes, e assim se fez. Ah, quantas ilusões! Né? E vendo o povo confuso, que terrível, cada vez mais me seguiam, fugiu para a floresta sozinho, para Deus perguntar para onde ia, mas foi sua própria voz que falou: seja feita a sua vontade, siga o seu próprio caminho para ser feliz de verdade. Olha que coisa bonita. É a percepção completa, porque o Siddhartha, quando ele atingiu o estágio, ele pulou fora. É muito aquela coisa de Jesus que passou 40 dias e tal. Esse aforismo, Além dos porque 40 dias, ele passou anos que não há nenhuma história sobre para onde que para ele mim, foi, né? para mim, as histórias de Cristo elas não são verídicas, elas não, elas Alegóricas, não são né? boas comparações, mas a de Siddhartha é mais legal porque ele se isola completamente e ele vira um andarilho sozinho. Mas ainda assim, as pessoas reconheciam ele como um cara que atingiu um estágio profundo, né? Então conta que uma mulher fala assim, um homem santo está passando na cidade. Ela tinha o filho ela teve um filho e ele morreu no parto. Ela correu para ele e falou assim: revive ele, revive ele. Aí ele virou e falou assim: até revivo, mas faz o seguinte, na época mostarda era uma coisa, o nome desse conto chama grão de mostarda. Na época ela falou assim: me traga um grão de mostarda de uma família que nunca tenha morrido, um pai, uma mãe, um filho, uma avó, um tio, um avô e um avô. Aí ela, naquela coisa de mãe completamente maluca pela perda do filho, não prestou atenção e saiu perguntando. Ali ela perguntou uns 15 dias. Aí teve um momento que aí ela teve a iluminação, falou assim: todo mundo morre. Aí ela voltou e falou assim: entendi. Ele falou: beleza. E continuando, ele parou, ele entendeu que ele não tem como explicar para as pessoas mais, né? Mas levantou o véu dela, né? Eles param, quando um cara atinge um estado desse, o que resta a ele é tirar onda e ridicularizar o humano, que Dom é Juan o que fazia. é o que Bodhidharma fazia. E o Dom Bodhidharma, Juan, né, do Dom Castanheira também. Juan, perfeito, perfeito. É exatamente Por isso isso. aí a gente volta de novo naquele estado em que você começa a rir de tudo. Você começa a rir de tudo, porque o todo não vai para lugar nenhum mesmo. O todo não vai para lugar nenhum. Tem uma outra de Boas de Dharma muito boa, que dizem que ele estava passando, né? Era um homem santo, né? Que esses caras são homens santos, né? E ele era um cara pobre, né? Então um rei começou a vir na direção dele, com um cortejo, né? Aí o rei tinha uma coroa. Diz que o Bodhidharma tirou a sandália e botou na cabeça. Ah, Aí o povo caiu na gargalhada, né? Aí o rei, meio constrangido, falou assim: pô, pensei que eu estava diante de um homem santo, estou vendo que estou diante de um bufão. Bodhidharma respondeu: só os que não são santos se comportam como santos. Eu sou espontâneo. No dia que eu tiver que comportar como um santo, eu não serei eu mesmo. Olha que resposta. Muito bom. Eu gostaria de ter tido essa resposta quando eu era jovem, porque tentaram me tolher nessa questão de rir de tudo, porque
eu sempre ria, bom, ainda tenho esse processo, mas era bastante acentuado eu rir de tudo, né? E aí uma pessoa falou para mim uma vez, você ri de tudo, as pessoas nunca vão levar você a sério. É. Gostei de ter Cê- tido uma resposta assim, bom, e eu quero que me levem a sério realmente. Pois é. Como se isso fosse uma grande coisa, né? Você sabe que pagaram para matar Buda, né? Siddhartha, né? Aí um cara puxou a flecha assim, para aí! Ele falou assim, ele continua andando e falou assim, eu tô parado, quem está em movimento é você. É assim, né? Matrix, né? Não, Matrix. não, é assim, né? Eu acho que o Iluminado é uma pessoa muito interessante, né? Ele perde amigo, mas não perde a piada, né? Porque e perder amigo o quê, né? O todo não vai para lugar nenhum, vai perder o quê, né? Deve ser uma curtição, né? É o que sobra ele, né? Viver um cara no nível de consciência desse, vivendo entre nós, né? Só resta ele brincar com a gente, né? É, porque. É. Mas a gente está falando de um silêncio da mente muito além da gente imaginava, né? Enquanto nós, pobres mortais, a gente tenta controlar um pouquinho, vamos tentar. Só o fato de você conseguir melhorar a sua concentração um pouquinho, você já trabalha melhor, você já tem uma mente, já conversa melhor, você já tem uma clareza Se mental, você estressa já menos. estressa Né? menos, É. os véus das ilusões já estão bem melhor, mas continua sofrendo ainda. Mas E você, que colocar nesse diálogo que não cessa questões como tudo sempre tem uma solução de alguma forma. Ou seja, como nada é permanente, essa situação que está lhe fazendo infeliz agora não vai permanecer para sempre. é, Então, só que é o seguinte, a gente sabe isso intelectualmente. Esses caras sabem, eles sabem, aliás, eles não conhecem, eles sabem sendo, né? Ele mas está, será que ele eles é. ficam, eles são assim permanentemente? Porque eu sinto que a gente entra nesse estado e volta para Matrix, e entra, e vai e volta. Eu Constante. acho não, eu acho que a gente está sempre na Matrix. Eu acho que se a gente atingir esse estágio, mesmo a gente sai. Só que esse é o grande paradigma. Quem conhece o prazer humano, carnal, né? Ele não quer abrir mão disso mais, Uhum. entendeu? Se você conhece o sexo, se você conhece a comida, se você conhece o carinho, se você conhece a coisa boa, você abriria a mão disso conscientemente E é para um isso que estado aquele filme de que neutralidade, de não desejar mais nada? e aquele filme Pe- pe- que você mencionou, que eu acabei vendo, mas eu descobri que eu já tinha visto, Júpiter. Júpiter, É, ou seja, que é aquela elite que na galáxia fica. aquilo ali é do mal mesmo, né? Os caras cultivando os planetas para Mas é viver porque eles não eternamente. queriam, porque eles não queriam abrir mão do prazer da, Queria da, prazer da existência, não da queria morrer, né? existência, exatamente. É isso aí mesmo, Então era capaz de fazer qualquer coisa. fazer a coisa, né? É. Sendo que aquilo ali, né, essa é a ilusão, né? Aí a gente chega num outro ponto em que é um vício o sofrimento que esse barulho interno causa. Né? Porque a gente. Que, na verdade, essa é a palavra muito interessante, porque talvez a origem da palavra demônio, porque vem da corruptela do inglês, do double, o dois, né? O dois é complicado, porque, assim, quem é o melhor, né? Quem é como é que você vai distinguir, né? É o melhor o frio? É o quente? Para você. Para você, tá de bem com frio, né? O calor é complicado. Para mim aqui, eu sei que é desagradável o verão aqui, os extremos são ruins, mas assim, talvez eu sofra mais no frio, né? Assim, então,
Então faz o seguinte, pode vir em janeiro mesmo, que tanto faz. Olha, Porque você garante que vai estar frio? não vou garantir não, porque é assim, né? Todas Tô as de faces são brincadeira. ilusórias. Todas as faces são ilusórias. Não tem como sair do. Não tem ganha nem perda, né? Assim, né? Não, né? Porque na realidade não é só isso que está em jogo, né? Tá o que você vai viver lá, o que que é. Às vezes o melhor momento era aquele, entendeu? Eu acho que as decisões por certas preferências é por isso que é muito interessante a gente treinar a intuição, né? Exato, Se porque você treinar a faz com que a gente intuição, flua mais é suavemente, né? assim, né? Ah, mas janeiro é calor. Não, mas aí minha intuição está me dizendo para ir em janeiro mesmo, Então vá, tá? faz o que tu queres. Não, nem faz o que quer assim. É aquela coisa assim, né? Assim, que eu ouvi uma vez, né? Num diálogo assim, daquele, de um, assim, eu vi uma vez um disquinho, que acho que era da Rosa Cruz, uma coisa assim, ele falava assim, uma voz de Cid Moreira falava assim, ouve-me, filho amado, agora que não, assim, agora que não mais me buscas nos infinitos espaços que como tu são parte de mim, agora que não me buscas mais nos santuários que me adorastes, né? Escuta-me no seu coração, né? Não era Onde sempre fita, estive. era Olha só, fita na época, era não era fita, disquinho. Era... era fita, era fita. Escuta-me no seu coração, onde sempre estive como a essência do seu próprio ser. Ele fala assim: se usaste o seu próprio raciocínio, surdoaste a minha voz da sua intuição. Olha que coisa bonita. Esse cessou o diálogo, entendeu? Né? Para de ouvir o seu pensamento. Ouça a voz do. É isso que Telemann diz, sagrado anjo guardião, a verdadeira vontade não é o que quiseres, né? Uhum. É porque É, pode ser aquilo, muito mal interpretado. é a Faz o que tu certeza quer, interna, é a certeza interna do ser se dirigindo a intuição. a intuição, que é, que é a conexão direta com o sistema, né? Você passa a ouvir a intuição quando você leva um monte de porrada por não ouvi-la. Quando você desliga o seu raciocínio, porque o raciocínio ele é a mente, ele é o diálogo interior. O raciocínio que eu digo É o é aquela barulho. coisa, é aquela coisa que vai gerar o preferência. Ah, aquele ali é chato, aquele ali não vale, esse aqui é assim, ou esse Julgamento. aí. É o julgamento. E o que é pior, psicanaliticamente, é a repetição. Sabe, é filho repetindo o que o pai fez, é o cara que casa com a mãe, com mulheres com o mesmo comportamento da mãe. É Muda o assim, programa. Eu queria voltar no 2 porque quando você estava falando eu lembrei do meu estudo com relação aos números maias. Né? Os maias eles têm uma grande destacação sobre esses estágios de frequência numérica. Né? mas isso você está Então, falando de gente, cara, você está falando de gente que, sabe, conhece isso melhor, muito melhor do que a gente, né? Desenvolveram ferramentárias para já. mas o lance é que quando você vê através, né, da sua data de nascimento, em que frequência que você nasceu maia, e as pessoas que nascem no número 2 na frequência 2 porque você nasce de uma frequência de 1 a 13. Eu só te ouço porque disso eu não entendo nada. Então, o aliás, essa sequência de 1 a 13 conta a história da criação também, né, que também se relaciona com a numerologia normal. Ou seja, o é o todo, é tudo junto, que resolveu se separar em dois, né, e criar a dualidade. Aí vira o conflito, né, porque é uma dualidade. E a pessoa que nasce nessa frequência do número 2 ela se torna o seu próprio inimigo, porque o desafio da pessoa é ela mesma. Apesar de que em todos nós temos esse desafio conosco, mas a pessoa que nasce nesse dia,
a vida inteira é um conflito interno muito grande. São pessoas muito difíceis de lidar por causa disso. Eu queria voltar nesse número 2 porque. Você sabe uma boa forma isso também é uma coisa muito conhecida no Oriente, né? De você melhorar o diálogo interno, né? É render-se, né? Tipo Concordo, assim, concordo. é por isso que Uhum, é dito, alguns gurus indianos falam assim, renda-se que eu farei o resto. uhum. Porque Eu sinto. a dualidade você vê duas coisinhas assim, né? Assim, Uhum. sendo que a essência do escuro tem um pouquinho do branco e a essência do branco tem um pouquinho do escuro. Mas você está vendo os dois. Se você conseguir ver aqueles dois como uma coisa só, né? Assim, você matou a charada, né? No caso Não, da sequência não tem bem e evolutiva, mal. o Não tem 2 bem e mal. Bem e mal é uma concepção mental e pobre da espécie humana, né? no caso O que a da gente chama sequência. de mal é aquilo que incomoda, né, a sua consciência. É aquilo que a sua Perfeito. consciência refuta, E para sair né? o primeiro estágio, para sair disso num caminho para se render, né, que não é de uma hora para outra, é o 3 que o 3 é a primeira manifestação da eletricidade. Né? Então aquela dualidade ela para de brigar consigo mesmo e se torna um movimento elétrico, que é Matou a a charada, trindade. matou a charada. É a lei do triângulo. É assim, Exatamente. é o dois que gera a terceira condição. Mãe Uhum. com homem com mulher que vieram filhos. Exato, é. E daí aí forma o 4. O 4 é a primeira forma física, né? O quadrado que é a base da pirâmide na É, geometria sagrada. o número 4 ele tem uma referência de. Não, a partir daí são aquela coisa assim, né? O que que é um? É só um Deus que criou tudo, só um. O dois é a dualidade, né? É o três. O 4 ele lembra muito a solidez, né? A cadeira com quatro pernas, ela não Exatamente, existe, é a né? forma É a forma, né? física. É. E o que que é o 5? O 5 é comando. Não, o 5 basicamente, entre aspas, é o karma, é a forma. Você pode reparar, Ah, né? a gente vai ter que juntar a karma com Não, comando. é o sofrimento de ser humano. Você quer uma prova disso? Olha só. Olha o Assim, que que nasceu entendi. na nossa ponta na outra Cinco ponta. é a pirâmide, né? Não, Porque se eu abrir os braços e as pernas, é 5. cinco. É o sofrimento de ser. Essa é a ideia do karma, né? É o sofrimento de estar existindo aqui. É o 5, né? É assim. Depende de como você toma isso, porque dentro da frequência Maio 5 é quando você entra em comando da situação, em comando desse movimento. Mas esse Sei, mas comando ele é que pode você levar ao começa. ego. Esse comando É, pode levar ao ego. Você pode ficar preso no 5 porque se esse comando chega à sua cabeça e você não enxerga mais nada a não ser o poder que você tem. mas é isso que é o pentalfa, o 5 As, é o pentagrama, né? Fogo, Uhum. terra, água, ar e espírito. Cara, a gente tá. Esse programa, se não tiver comentário, nossa senhora, hein? Nossa senhora, Estamos hein? Pô, contando com vocês. porra, vamos lá, né? Então a gente segue E o com 6? E o 6. 6? E o O 6? 6 é equilíbrio, é o número do homem. Bom, o homem, isso não é no Maia. No Maia é equilíbrio. É, O processo entra em equilíbrio. Então, o que equilibra você na sua vida está no número 6 do seu mapa. O número 6 é aquela famosa frase, assim como é em cima, é embaixo. Porque se Uhum. você for reparar, o 6 é Dois triângulos. o ex-alfa, né? É um triângulo para baixo e um triângulo para cima. Ele só Equilíbrio. é assim, o mundo material é refletido identicamente no espiritual, como está em cima, como está embaixo.
E o 7 é O sete, canalização. o sete eu já não aguento mais, porque são sete notas musicais, sete cores do arco-íris, sete regiões divinais. É tanto sete que eu não aguento mais. Então vamos pintar o 7. Vamos pintar o sete, né? O Mas é oito, um processo. o oito é a claríssima forma do infinito, né? Porque A os integridade egípcios, no Maia. não, os egípcios já diziam, né? A forma, Hadith é o ponto, Nuit é o círculo, né? O círculo é a única fórmula geométrica que não tem nem início nem fim. E se quiser botar aquilo sem fim nem início em movimento, é fazer o oito. Você sabe que eu usei muito a frequência 8 em termos de infinito, até que eu cheguei a uma conclusão de que o 8 é uma prisão em que faz você ficar voltando no mesmo ponto o tempo inteiro. Então você tem que passar para o 9 Não, para ativar o seu mas processo. mas o 9 o 9 é gestativo. No caso da sequência Maia, o 9 é quando você começa a ativar todo o seu aprendizado. É o ponto de ativação. Para chegar no É uma 10, ruptura do oito, né? é. E aí você passa para o 10. O 9 e o 10 estão conectados, porque o 10 é a manifestação. Então você ativa tudo que você aprendeu e manifesta no 10. Mas você sabe que eu ainda gosto mais do oito. É Você porque quer é ficar na por... Matrix, é por isso. Não, não é isso não, não é isso Tô não, brincando, tô brincando. não, é porque a gente está fazendo aqui conjecturas intelectuais, né? A gente não está Uhum, longe disso aí, mas assim, tem uma passagem do trecho de um livro de Krishna, né? Uma passagem, alguma coisa assim lá, né? Da Mahabharata, né? Que é a Grande Guerra, né? Que no meio tem o Bhagavad Gita e tal, né? Mas tem uma hora que ele vira e fala assim, ele fala assim, o que que ele fala assim, o que que é o mal, o que que é isso? Ele fala assim, é só a ignorância, né? Para o homem que venceu a ignorância, ele monta em cima do tigre e contempla lá de cima o universo, né? Que montar em cima do tigre, você imagina, domesticar um cavalo é uma coisa, domesticar e um tigre, se você, acho que é o maior felino, acho que o maior felino do planeta, né? Um tigre é um cavalão. Dá para você, se você ele é que o He-Man, maravilhoso. você vê que o He-Man monta no tigre, né? Assim, né? Gato guerreiro, né? Assim, né? Assim, né? Mas assim, quando você monta no tigre, montar no tigre é uma alusão muito boa daquele cara que dominou a sua mente. O tigre já não tá Controlou o montado, barulho. controlou o barulho. Quando controlou o barulho, aí você pode contemplar o universo, né? Tipo, não está preso mais a nada, já sabe que o todo não vai para lugar nenhum, não se prende a nada, está fluindo lá no universo, voando. E A eu gente vou, está vou- falando, a gente está falando do fim, a gente está falando do fim do processo, né? Bom, a gente está chegando lá no fim do processo. Não, Olha só, assim, né? Tá aí muito chegando longe assim, daqui. do 9 ativação, 10 manifestação, adivinha o que, que segue no 11? Me fala. Liberação. Você larga tudo. É Tudo que você construiu, ou seja, toda aquela flor, aqueles desenhos da mandala, né, budista na meditação, depois que está concluída, eles tiram todo aquele pó toda, e desfazem a é, mandala. é engraçado, né? Porque algumas reflexões que eu faço aqui, né? Assim, na Cabala, a gente falando, né? Assim, né? Uhum, São 10 sefiras, mas na verdade são 11 porque existe uma oculta, né? Que é a da At, que vem da corruptela da palavra death. Ou seja, para você avançar, você tem que morrer.
como disse, é morrendo para si mesmo que se vive para a vida eterna. Uhum. Ou seja, você só consegue ver os véus da incriação, Ein Sof Hour, né? Né? Quando você deixa de ser aquilo que você estava sendo, né? Você tem que Aposto deixar de que ser. Você existem não é duas mais você, mais. é uma coisa muito além disso aqui. Se existe uma 11ª, aposto que existem mais duas, porque tem que bater junto com o resto da sequência maia até o 13. Dá 13 Da 13. porque acima da árvore da vida são três véus. Ah, tá vendo? E E a esfera oculta, que é da Ati, né, ela não é muito bem contabilizada, porque ela é a morte. Sabe, é por isso que é dito, né, que a tríade superna da árvore da vida está separada do resto da árvore, porque tem um outro véu aqui, né, tem um véu que passa aqui, quando se você cruzar ele, você só cruza ele morto, né? A alusão de morrer. segundo a cabala tradicional, você não, é É, impossível, né? Você Não é, chegar não nesse. essa é a verdadeira iniciação. Você cruzar o véu. O nome desse véu chama o véu do abismo, né? Uhum. Quando você cruza o véu do abismo, né? Você Aí não tem encontra volta. as esferas superiores, né? Aham. É o caminho, né? Essa é a questão, né? Quanto mais consciência você tem, mais difícil. Não tem volta. E ganhar consciência junto com Galvão Bueno é ter dor, né? Por isso que Schopenhauer dizia, né, cara, que quanto mais o homem que sabe mais, entende mais isso, ele sofre mais porque ele não é mais feliz com as ilusões que as pessoas são, né? Essas coisinhas pequenininhas que todo mundo é feliz, para ele aquilo não tem mais graça. E ele não tem como explicar para as outras pessoas que aquilo não tem graça. Ele Até tem que que ele deixar as resolve, pessoas viverem. até que ele Cada resolve um se fazer piada salva. de tudo. É o mais que é o que lhe sobra, né? É o que lhe sobra. Então, para concluir a jornada Este é lo que maia, hay. Este é lo que no, hay. depois do 11, em que você solta tudo aquilo que você construiu, desapega de tudo, aí o 12, você entra num estado de colaboração com o todo para chegar a uma transcendência no 13. O 13 você atravessa o portal para outra dimensão, outra experiência, outra jornada. Eu passando assim, né? Passando assim, né? É mais ou menos assim, né? A esfera oculta, que é a 11ª, ela não é contável porque ela é a própria morte. A morte ela não é Uhum. representável, né? Então, depois do 10 você tem três véus, o véus da incriação, né? É dali do caos que vai descendo para formar a matéria e a densidade vai descendo, né? Isso é uma coisa É cabalística um pouco maravilhoso. mais profunda, né? Hoje a gente tá que tá, né? Programão esse, hein? A gente devia ter avisado no começo, né? Coloca o cinto de segurança. Colocar isso Coloca na o cinto. descrição. Pode botar, pô. Coloque o cinto de segurança. Porque a mente vai calar depois de É. fazer muito Não, barulho. ela pode não calar, mas ela vai ficar meio. Mas antes de calar tem que fazer muito barulho. Não é? Deixa essa porra fazer barulho à vontade, cara. Deixa ela fazer, deixa as coisas serem como são. Fica só Macaco vai para o observando. espaço. E o macaco é um arquétipo maia muito interessante, porque ele representa a magia, mas É o também mago. também a ilusão. Né? Então ele É, está ali brincando, de repente ele roubou o seu relógio e você nem viu. é, mas é uma coisa interessante, porque digamos assim, né, é muito interessante. Enquanto o Totti falava, o macaco ficava fazendo macaquice. Se você prestasse atenção no macaco, você não sabia o que Totti falava, Uhum. que é exatamente aquela coisa do diálogo interno, né? A dificuldade de manter a concentração num ponto só.
Porque assim, quando eu estou querendo vir para cá, a mente, né, o diálogo interno já falou assim, eu estou pensando nisso aqui, mas de repente, como é que é mesmo? O ar, pronto, sai daqui, eu estou olhando para o ar-condicionado, o diálogo interno ele vai me tirando Isso me lembrou. do básico que eu estou fazendo do aqui e agora, minimamente aqui e agora. Isso me lembrou a meditação sufi novamente, porque se você não se concentra num ponto enquanto você está girando, você cai. Né? Então a chave está toda de você. Você está com uma mão para cima e outra para baixo, ou seja, conectando o céu e a terra, mas você tem que olhar para um ponto só na mão, um ponto só. Você tem que se concentrar e É, ficar olhando só para ali enquanto você está girando. Aí, de mas, repente, mas você sabe tudo. que você sabe que tudo isso aí são técnicas para você simplesmente tentar silenciar a mente, Claro, né? claro. Porque a técnica é para você. A Porque se questão não é você a não silencia e se concentra, você cai. mas você quer ver uma coisa? Eu vou até te dizer assim, né? Tem uma coisa que muita gente vai achar até interessante, né? Assim, né? Que vai fazer valer a pena meditar, né? Assim, né? A gente para de pensar quando a gente tem um orgasmo. Por isso que ele é tão prazeroso. Porque nesse momento não há medo. Você tocou num assunto que eu acho que a gente vai ter que fazer um programa inteiro sobre isso. Porque é um momento de máxima criação e manifestação. Você sabe disso. Aham. Pois é, mas assim, as pessoas não pararam para ver, porque para que a questão que independente disso, né, é o suprassumo do prazer. Esse é um dos motivos também, né, que já que o nosso a gargalhada é a única emoção que não tem contraponto, né? Sorriso, tristeza, não sei o quê, né? A gargalhada é o resumo de todas. Por isso que é a coisa mais próxima do orgasmo, é a gargalhada. E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Eu dava aula de yoga do riso, né, que é, na verdade, gargalhada, não riso. Então você cria situações de teatro na qual você induz uma gargalhada em você, no grupo, né? E se solta na gargalhada porque você gera endorfina e se sente bem no processo. Mas para as pessoas liberarem isso nas minhas aulas era uma dificuldade, se sentiam extremamente inconfortáveis de estar gerando uma gargalhada artificial e de se sentir bem. Porra, né? Deixa você, a sua criança brincar, deixa o seu macaco pular, né? E rir, né? Se Uhum. Deixa descontrai, tudo, mas né? deixa ser como é, né? Deixa ser como é, é. Desfruta. É uma coisa é uma coisa muito interessante, né? Em algumas organizações que eu pertenci, ele falou assim: se a coisa é muito séria, tem algo errado. Que alguém tinha que ter falado isso pra mim antes. Eu teria sofrido menos de pensar que eu não era séria o suficiente. Pois é, se a coisa está muito séria, é uma coisa muito interessante que assim, né, se algo assim tem é dito, os rituais têm que ser corretamente feitos, totalmente certo. Mas o interessante é o legal é quando sai algo errado, quando sai algo diferente, quando não era perfeito. Ali que está a graça. Em todos os processos, né? Porque quando eu dançava, eu formava, ou seja, eu criava uma coreografia, mas eu nunca conseguia seguir a coreografia ao pé da letra, passo por passo. Então eu seguia a entrada, as partes da música em que elas exigiam um determinado movimento e o final, mas o resto tudo era sempre diferente do que eu imaginava que ia ser, porque vinha na hora. Você sabe que o princípio, eu fiz esgrima japonesa há muito tempo, né? Então tinha uma coisa que eu aprendi,
era muito interessante porque assim eram 12 exercícios e você imagina, né? A área militar japonesa, o nível de disciplina que é. Militar já é disciplina. Japonesa, você não tem noção o que que é essa disciplina. Então, assim, você fazia os 12 exercícios exaustivamente até chegar a uma certa perfeição. Quando você domina a forma de como se faz, aí você pode se soltar, porque, né, depois que a forma toda foi dominada, você pode esquecê-la dela e ser você mesmo. No mesma jornada Olha, baiana, não? esse programa de hoje tá que tá. É, a gente vai ter que deixar alguma coisa para depois, porque imagina tudo que a gente já falou. A gente já saiu da Matrix aqui. Pois é. A gente tá na essência da não-mente mesmo. O pessoal lá da Matrix, o Ah, homem ó, só para contar para vocês, a gente tinha um roteiro. Tinha um tinha roteiro. roteiro. Na verdade, a gente nunca consegue seguir Pois é, pois o é. roteiro. Pois O é, roteiro é então, para os fracos. Eu tô brincando. olha, voltando ao roteiro, tem umas frases que a gente ia deixar aqui em consideração, Vai né? até perder a graça essas frases, não vai Será? não? Depois Eu, dessa? eu tal, provavelmente. Vamos ver. Uma, uma Fala delas aí, diz fala assim: aí. Fala do "Ta- roteiro aí. talvez sua mente esteja barulhenta porque nunca foi ouvida com amor." Ah, é. Perdeu a graça essa aí. Não falei? Desligar o mundo não é fugir, é abrir espaço para o que importa. Essa aí faz sentido. Pergunta final para o público. Olha o nosso roteiro. Qual pensamento você gostaria de deixar em silêncio hoje? Qual? Pensamento para deixar em silêncio. Você repara que quem Cala-te, falou, cala-te, boca. quem falou isso não conhece a não mente, né? É porque pensa que é só um, né? Ele tá falando de fora. Ele está falando de fora. Ele tá falando. Ele tá falando do. Ele não levantou a tábua e viu a fiação por baixo. Essa é uma pergunta de quem não viu a fiação. Uhum. Ele ainda não viu a fiação, como é que é por baixo. E é por isso que a gente não consegue seguir o roteiro. Que maravilhoso não receber o roteiro, né? Que a Um gente brinde, está um muita. brinde. Um brinde, deixa eu ver se tem uma. Tem aqui minha grande coca aqui, ó. Um, um brinde. O que é isso? Prost! Prost. 93. Cheers. Yes. Saúde. Saúde. Muita, muita vida enquanto tiver, né? Em quem saúde se lhe convierta, meu avô dizia. Pois é. Significa que em saúde se converta. Que a saúde se converta. Muito bem, gente. É isso, querido. Muito bom esse programa hoje, hein? Foi. A gente liberou um monte de endorfinas, espero que vocês Opa, também, né? Deem umas gargalhadas. tem umas gargalhadas com a gente. Vai ser a E próxima do orgasmo, você vai curtir. eu acho que a gente vai fazer a próxima do orgasmo, definitivamente. Então fiquem ligados, clica aí um like, compartilhe e Compartilhe. se inscreve no canal para receber a notificação sobre o, Aí. o orgasmo. Faça perguntas, por favor. Faça perguntas, né? A gente tem a parte ali do canal que vocês podem se comunicar com a gente também, né? E podem falar ali. A gente está chegando perto de um número de inscritos em que a gente vai abrir mais coisas, porque o YouTube vai deixar a gente participar de mais coisas no canal. Então é isso aí. Aí. Gratidão e, Gratidão. Siga com a e gente. muita gargalhada e um beijo no coração de todo mundo. Coração.